A gente tem no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a escritura que diz que há tempo para cada propósito, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, não é? Tempo de edificar, tempo de derribar. Então, tudo tem um tempo determinado aqui na Terra. E a gente, às vezes, acha que a vida é linear, é simplesmente numa proporção só. E não há ninguém que tenha vivido de maneira linear. Nós temos na vida altos e baixos. É ou não? E quando nós estamos no alto, é muito bom. Mas é bom lembrar de um velho poema de um velho escritor chamado Geoia Júnior. Sei lá, para quem é crente lá das antigas, como eu, ele diz que a vida é uma gangorra. Quem é que sabe o que é gangorra aqui? Então, gangorra você fica, é uma tábua, né, que tem uma pessoa numa ponta e outra na outra. Ele diz que é assim: você que está em cima, quando você está em cima, não deve sorrir de quem está embaixo. Não deves de mim sorrir, porque você terá que descer quando eu tiver que subir. Então, nunca se esqueça de que, às vezes, vai ter momento na sua vida que você vai estar lá embaixo, querendo estar lá em cima. E esta foi a vida de quem estamos estudando, que não é a vida de Jó, é a vida de todos nós. O livro de Jó, se fosse apenas para relatar o que ele viveu, não serviria para mim. Mas aquilo é um exemplo profético de que, se ele passou, eu também posso passar. Há uma coisa que me impressiona muito. Ontem mesmo eu estava fazendo a live lá na praia, e quem conhece lá, alguns irmãos que conhecem, sabe que a casa que eu tenho, a água da praia bate na mureta. Quando está muito alto a maré, parece que o mar vem numa fúria tão grande que parece que vai levar a mureta. Só que, quando a irmã Maria de lá, a irmã Maria sabe do que eu estou falando, né? Bem de perto, nasceu e criou lá. Então, o que ninguém consegue ver é que na areia da praia existe uma escrita invisível, só até aqui. Ninguém enxerga, mas ela sabe que é só até ali, ela tem que ir até ali e voltar. Então, a vida é desta maneira: o que você não sabe é o que Deus escreveu de maneira invisível. Ele jamais te deixará ser provado além do que você pode suportar. Ele já diz ao problema, à dificuldade, à dor, só até aqui. É só até aqui. Você não passa daí para frente, porque eu não te permito seguir. Então, isto, eu não sei se você acredita, é um decreto invisível escrito a meu e a teu favor. Só até aqui. Quer falar? Só até aqui. Então, isto se chama limite. Limite. O nome disto é: Deus limitou assim. Os problemas, as dificuldades, só até aqui. Daqui para trás vocês vão voltar. Irmão Brana disse que Deus estabeleceu no universo as leis que controlam, inclusive, as marés. A maré vem e ela vai invadir. Mas quem é que controla ela, esta assinatura? Ninguém está vendo. Pode ser dia, pode ser noite. A lua. A lua, ainda que você não esteja vendo, mas ela está lá.
foi colocada lá para um propósito. E ela disse, o irmão Branham chamou a lua de o cão de guarda. É um vigia, que coisa boa, é um vigia que está ali constantemente vigiando, e às vezes a natureza está revoltada com a condição de vida dos seres humanos, a depravação, a imoralidade, a injustiça, e disse, eu vou acabar com tudo, e Deus disse, calma, só até aqui. A hora certa para fazer isso sou eu, e a lua recua, faz a maré recuar. E na vida do irmão Jó aqui, que é a representação da minha vida, há momentos que você está muito bem. Como dizem por aí, muito bem, obrigado. Você está num período de alta, tudo para você está dando certo. E quando vem o momento da baixa, é natural que o ser humano comece a reclamar. Você não grita, ai, quando você não está sentindo dor. Você só grita, ai, quando a dor chega. É ou não? Então, você tem no livro de Jó a história de todos nós, sabe, de todos nós que achamos, isso é um dos maiores enganos que existe, que achamos que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa? Porque nós somos bons. A Bíblia diz que Deus faz o sol e a chuva cair sobre bons e... Então, ninguém pense que Deus nos abençoe apenas porque somos bons. Nós não merecemos a atenção de Deus. Eu vou repetir, nós não merecemos a atenção de Deus. Você sabe quem é Deus? Quem é que sabe aqui o que é Deus? Eu vou dizer para você que eu posso provar nesta manhã que você não sabe quem é Deus. Sabe, a nossa mente é tão pequena, tão limitada, que você não pode imaginar. Diga aí com a sua boca, Deus. Não, fala mais. Deus. Sabe quem é? Primeira coisa que você talvez não se lembre nos seus momentos de aflição, de agonia, que você quer uma intervenção, é a da palavra dos Salmos de número 8. Senhor, quem é o homem mortal para que te lembres dele? Você acha que Deus tem obrigação de se lembrar de você? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? A primeira coisa que a gente para observar, e isso está no livro de Jó, estou apenas revivendo, está no livro de Jó, é que Deus, depois que Jó reclamou, porque eu falei isso aqui terça-feira, eu vou repetir, 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, fala sobre a sua glória, a sua fidelidade, a sua grandeza, a sua vida boa. Do capítulo 3 em diante, até o capítulo 31, é só reclamação. São 28 capítulos de reclamação. E nestes 2, aparece uma única vez, Miguel, Jó dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor apareceu uma vez, e 28 capítulos só para reclamar. Então, a gente olha aquilo, por quê? Porque, levante a mão aí assim, diga, olha para mim aqui nesta manhã, diga aí, abra a sua boca aí, diga, Senhor, olha para mim aqui nesta manhã, mas escuta bem, por que o Eterno vai olhar para você? Qual é a razão que o Eterno tem para olhar para você? Que você quer chamar a atenção dele, que você quer ser muito especial. Qual é a razão? Capítulo 40 do profeta Isaías diz que Deus olhando todas as nações, hoje 8 bilhões de pessoas, sabe, Jânio, o que ele vê? Sabe o que ele vê? Nada. Isaías disse que ele vê, não, eu vou dizer, ele disse assim,
é como um pó miúdo numa balança, ele disse, vê menos do que nada. Juntando tudo. Como é que você quer uma atenção? Ei, eu acho que tem muita gente que gostaria que Deus fosse seu empregado. Assim, aquele que faz tudo. E era assim, e é assim. Ele não tem que mover a ponta de um dedo. Todas as leis da natureza, tudo que existe no universo está trabalhando a seu favor. Sabe, eu às vezes vejo pessoas que acham que são bem-sucedidas na vida porque trabalharam, porque correram, porque se esforçaram, porque são inteligentes. Nada. Tudo ele criou, tudo ele fez e diz, funcione. Funcione. A inteligência, a saúde, acho que nós precisamos de dar uma salva de palmas por estar vivo aqui hoje. Tem alguém aí? Expressão por ter saúde, por estar vivo, sabe? E muita gente aprendeu apenas a reclamar porque acha que Deus tem que cuidar de um bebezinho. Não, ele deixou estas coisas acontecer na vida de Jó por uma razão. Sabe qual foi? Porque ele não quer um César molenga. Ele disse, gente, eu estou falando isso com experiência de vida. Teve um tempo, quem se lembra quando eu era gordinho? Eu não vou falar gordão, não. Pesava 112 quilos. E aí eu resolvi largar a gordura para trás. E disse, contratei um personal lá na praia, e eu levantava às 5 da manhã e ia para lá todo dia. Quando cheguei as primeiras vezes, o irmão Diego disse quinta-feira que já fez um voto, mas o voto foi quebrado, que ia começar esse ano perdendo peso, indo para a academia, não sei mais. Foi assim, Diego? Foi, mas até agora... Hein? Mas eu cheguei lá, na praia, e aí o personal era um baiano, daquele que tinha sido lutador de boxe, mal, não tinha cara, não tinha gente boa para ele, não. Chegava lá, é assim. Aí, às vezes, de vez em quando, chegavam umas donzelazinhas, umas mocinhas assim, mimadas, ele disse, pega esse pneu aí, amarra na cintura e vai lá embaixo naquele busto. Eu falei, como? Eu peguei o pastor Messias, o pastor Messias foi lá comigo, disse, bora. Ele botou um pneu, amarrou um pneu nas costas do pastor Messias, e disse, bora, lá no Hotel Tambaú. E eu comecei, correndo, puxando um pneu, e o pastor Messias de lado. Quando eu olhei para trás, cadê o Messias? Desmaiou. Literalmente desmaiou. Eu tive que desamarrar o pneu da cintura, sair correndo e ir numa barraca de coco, comprar um coco, para ver se o homem voltava. Então, é verdade. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá e comecei... Deixa eu só falar para você o que é a vida. A escola está voltada para isso. Mateus é personal também, está ali, rindo ali. É verdade, Mateus, o negócio é preto. Então, eu comecei, ele dizia, isso na areia fofa. Na areia, não é na areia firme, não, na areia fofa. Diz, pega aqui e vai lá. Que aqui... Quando eu começava a correr, não dava 50 metros, a perna dizia, você não dá conta. Você não dá conta. Daqui a um pouco, eu corria mais 50. E o certo é que eu terminei correndo 10 quilômetros, arrastando pneu naquela areia fofa. Quem não podia correr 50 metros. O que eu estou dizendo para você é que as dores, os problemas, as dificuldades, as pressões existem e você precisa ser forte. Você precisa dizer, eu não vou parar. Eu vou vencer. É assim. Então, o que Deus queria ensinar para Jó, sabe, não era apenas o que Jó estava acostumado a ter. Como é que era o tratamento dele? Sabe, se você ler o capítulo 29 de Jó, você fica com vontade de chorar. Quem quer ler comigo? Este eu li ontem pela manhã.
eu vou chamar você aqui. É uma escola, nós estamos lendo, estamos estudando aqui. Augusto fez 12 anos esta semana, vamos dar um parabéns para ele. Cadê que não ficou nem em pé para o povo te ver, rapaz? Eita, fica em pé aí, olha o tamanho do magrelão da Rebeca ali, ó. 12 anos. Deus abençoe o Augusto. Eu não vou falar da irmã Janete, que a irmã Janete é meio estranha. Ela é do dia 29 de fevereiro e esse ano não tem 29, então não tem aniversário para ela. Ou tem? Tem ou não? Tem? Mas como é que não tem 29 e vocês querem dar? Vocês são maus, deixa ela passar em branco. Se ela passar em branco, ela não fica mais velha. Ela, na verdade, faz aniversário de 4 em 4 anos. E ela, faça a conta para mim aí, 4, 8, 16, não, 4, 8, 12, 16, 20, 40 dá 10, 48 dá 12, 52 dá 13, 56 dá 14, ela está uma adolescente agora. Ela está quase chegando aos 15, mas ainda falta 2 anos para chegar nos 15 ainda. Ela falta 2 anos para chegar nos 15. Vai ficar adolescente um bocado de tempo ainda, né? Como dizia o pastor Pedro, indolescente. Mas eu ia fazer uma menção disso à noite, quando a igreja está cheia, mas quando o Augusto chegou ali, eu me lembrei do dela e não dei conta de ficar calado. Que Deus abençoe sua vida. Ela é uma guerreira, uma valente, trabalhadora, limpa, boa mãe, né? Cuidou bem de mim, cuida da minha roupa, da comida, de minha vida. Que Deus abençoe grandemente a vida da Janete, né? Glória a Deus. E além disto, ainda é mãe de 3 filhos, né? E os filhos, eu não sei qual deles é o mais feio ou qual deles é o mais bonito, porque filho de coruja tudo é bonito. Então tá bom. Mas vamos para o capítulo 29 do livro de Jó. Capítulo 29. Ai, 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 história da vida que você não quer, mas vai passar. Escutou? Você vai ter momento que você vai entrar exatamente nesta circunstância, e depois ainda você vira para o capítulo 30, como lemos, dizer, e eu orei, e ele não me atendeu. Eu estava lá de pé para ele me ver, ele nem olhou para mim. Esse é um dos maiores enganos que nós temos. Todas as suas orações são ouvidas. E você não tem como se esconder dele. Se você for para a caverna, ele está lá. Se subir, ele vai estar. Hein? Se você for para o fundo do mar, ele está. Como é que ele não está? Você quer uma atenção especial, porque você acha que você é especial. E Deus deixa as coisas acontecer, tanto com o ímpio como com o bom. E eu vou falar uma coisa. Ninguém quer aceitar. Mas a verdade é assim, eu não sei como será o meu fim, nem como será o seu. Tudo que a gente ora é que ao final da vida seja uma descida, uma aterrissada em paz. É assim ou não? Eu estou ali com a minha mãe, tem 93 anos. 93 ela vai fazer agora. Eu nunca esperei ver minha mãe como estou vendo. Quer saber de uma coisa? Uma mulher lutadora, sabe, esforçada, foi fiel ao Senhor durante sua vida. Eu não esperava vê-la na condição que está, com Alzheimer, com a mente fraca, às vezes agitada demais, nervosa, sem querer comer, dando trabalho para os outros. Mas isso não acontece com o ímpio. Acontece com os crentes também. Ontem eu recebi uma notícia que me chocou terrivelmente. Tem um irmão lá em Brasília, ele é alto,
e a família dele, os filhos são todos altos, tem uma filha alta, tem um filho, que às vezes até brinca com o irmão Fábio, né? Parece um gigantão. O pai dele está com câncer no estado terminal. Já nesses últimos dias, estão fazendo revezamento, sabe? E você ora, entrega para Deus. E ontem o Fábio me ligou lá de Brasília, dizendo, peça para Deus, para o meu pai pousar em paz. Como é que vai ser o meu, como é que vai ser o seu? Então, o Jó não queria que nenhum mal lhe viesse, não queria sofrer nada, só bonança, só alegria, os filhos tudo bem, a saúde tudo bem. Quem é que não gosta de vida boa e financeiramente controlado? Isso é o que nós queremos. Mas e se você precisar de descer? Você está pronto para descer? Deus, sabe, trabalha com realidades. Não é com fantasias. Se a gente pensar na vida da igreja primitiva, os grandes homens, nós não entendemos porque Deus permitiu que a maior parte dos seus profetas fossem mortos à espada, sabe? Santos comidos por leões, decapitados, queimados nas fogueiras. Você acha, mas Deus, como Deus assistiu? O irmão Branham disse que um crítico alemão, e disse, como é que Deus pode ser bom e cruzar os braços e ver seus filhos entrar para um leão comer? Só que um leão nunca comeu, uma fogueira nunca queimou, porque quando eles entravam, Deus tirava aquilo que existe lá dentro, não é no lado de fora. Nós temos muita dor desta carne. Quero saber qual é o câncer que pode comer a alma de um filho de Deus. Hã? Qual é a fogueira, qual é o leão? Então, o Jó, ele queria um tratamento especial. Deixa eu ser bem claro com você, não se engane, Deus não vai dar tratamento especial para você. Você precisa estar aqui consciente, se você quiser aplaudi-lo, ele vai cuidar de você. A hora que chegar a tua hora, o momento que ele determinou, ele simplesmente, eu quero falar para você, ele simplesmente vai lá, tira você de dentro desta carcaça, e eu já disse, vou provar mais uma vez aqui, que este corpo nosso não vale nada, e nós queremos que Deus dê atenção para ele. Eu vejo o Jânio, muitas vezes o Jânio veio conversar comigo, irmão Jânio, e chorar por causa do Luiz, que é o pai dele. Oh, vocês não conhecem uma pessoa, sabe, como eu e Jânio conhecemos Luiz Monteiro. Ele conhece muito mais, ele sabe disso. Mas o Luiz Monteiro foi muito íntimo comigo. Me tinha uma consideração como um filho. Sua mãe me tinha como filho. Eu até pouco tempo ainda tinha um restinho de perfume que a sua mãe me deu. Eu acho que eu já acabei de usar ele agora. Ela nunca esqueceu de me dar perfume no meu aniversário. Mas o Jânio vem chorar. O Luiz Monteiro morreu. Você lembra todo dia, né? Agora eu te pergunto, você gostava mesmo dele? Do Luiz Monteiro? E por que você jogou o corpo dele lá no cemitério? Por quê? Me diga por que você pegou o corpo do teu pai e botou lá no cemitério para os bichos comer tudinho. Você não gostava tanto dele? É porque você não gostava daquele corpo que você via, você gostava do Luiz Monteiro que vivia dentro daquele corpo. E nós queremos a atenção de Deus, é para o nosso corpo. E Deus não está olhando para o seu corpo, está olhando o que está dentro desse corpo. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, mas eu gosto tanto da minha mãe, será que eu gosto mesmo? Ela vai, daqui uns dias, se Deus permitir que eu viva, ela vai para o cemitério. Eu não gostava tanto dela, já chorei. Essa semana aconteceu uma coisa comigo. Eu tenho uma sobrinha que mora lá na Espanha.
E ela parece que eu estava indo para a praia na sexta-feira, dirigindo, sozinho no carro. Daqui um pouquinho chegou, pluf, no meu celular, uma fotografia do meu irmão. Bem novo, sorrindo, 30 anos mais ou menos. As lágrimas. Mas me deu uma saudade tão grande do Moreno. Ele era moreninho, sabe? Mas, sabe, eu não quis nem ir lá. Ajudei em vida, sabe? Tratei, levei para o hospital, cuidei, fiz o que pude fazer. Mas o dia que morreu, eu disse, não quero nem ver. Não quero nem ver, não quero nem ver, não quero nem carregar aquela imagem. Mas é que a gente é assim, parece que a gente gosta, sabe? E Deus não quer que você sofra por esta carne, porque quando essa carne não prestar mais e for a hora de você ir embora, Ele tem um outro corpo para você. Mas nós nos apegamos àquilo que nós vemos. E o Jó estava muito apegado, sabe, com a beleza física, sabe, com o seu bem-estar físico. E eu quero dizer para vocês que este bem-estar físico, esta aparência, ela passa. Ela simplesmente vai embora. De uma maneira ou de outra, ela vai desaparecer. Então, Jó queria que Deus o escutasse quando ele ficasse de pé, Deus falasse, pois não, garoto. O que você quer que eu faça por você? Ele disse, não, você vai dar conta de passar por este momento de dificuldades. Eu quero que você prove para o Jânio, para o César, para a Rosa Mendes, para a Damiana, para você, irmã Valesca, sabe? Que se eles confiarem em mim, eu sei o que estou fazendo. Tem alguém que confia no Senhor aí? Não precisa ficar com esta reclamação tola. Diga aí, Ele sabe como cuidar de mim. Tudo está trabalhando no universo a seu favor. Tudo está trabalhando. E o diabo, para quem não sabe, já recebeu uma ordem a teu respeito. Só até ali. A teu respeito. Só até ali. Dali para frente você não passa porque eu não permito. É só até ali. Eu quero que você saiba que o mar vem até ali e volta. E o diabo gostaria de acabar com tudo, mas Deus disse só até. Não precisa pensar. Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você suporta. Deus sabe que você vai terminar bem. Será que o Jó sabia? Não. Se ele soubesse, ele tinha reclamado muito menos. E se você souber, você vai reclamar muito menos da vida. Então, veja o capítulo 30. E prosseguiu Jó, porque ele está reclamando. Até o 31 é só reclamação. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Já fazia alguns meses que os problemas estavam. Como nos dias em que Deus me guardava, Deus deixou de guardar. E disse, só até aqui. Deixa eu lhe dizer, no Oriente Médio, às vezes, você não sabe, mas Davi era um pastor. Por isso ele falou sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, porque ele era pastor. Ele sabia do que estava falando. E quando ele chega no final dos Salmos, ele disse assim, sabendo Davi, que com dois cães, ele guardava o rebanho todo. Ele só precisava de 2, para não deixar as ovelhas se dispersarem e levá-las para o aprisco em segurança. 2 cães de guarda treinado. E o salmista termina os Salmos 23 dizendo que a bondade e a misericórdia, estas 2 coisas, me acompanhem todos os dias da minha vida. Quem é que quer a bondade e a misericórdia te acompanhando todos os dias da tua vida? E aí, então, você vai para o verso que é o término. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga aí, a minha vida está guardada pela bondade e pela misericórdia.
Mas o Jó desconheceu este momento. E se ele não tivesse passado por isto, você também não conheceria. Que Deus, ele simplesmente já estabeleceu até aqui. E o resto você vai dar conta. Como é que Deus disse? O resto você? Então deixa eu terminar aqui. Oh, quem me dera como se fosse nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a minha lâmpada. Sabe o que era isto? Sobre a minha cabeça, quando Deus me guiava com a sua luz, Ele está te guiando. Quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Ei, você está pensando que Ele apagou a luz? Você não está vendo. Mas Ele continua levando os seus pés para o lugar de segurança. Será que Deus não fez este acordo? Eu falei, eu vou repetir mais uma vez. Olha, nós estamos aqui com Jó dizendo, por que eu clamo e ele não me responde? Eu vou falar para você. Se Deus tivesse dito para Jó por que ele estava passando por aquele momento, eu vou lhe dizer uma coisa, você talvez não pense assim, mas o Jó se escandalizaria com o próprio Deus. Se Deus chamasse Jó e dissesse, eu fiz um acordo com o diabo, para ele ir até aqui, mas o Senhor teve coragem de tirar meus filhos, de tirar minha saúde. O Senhor teve coragem de deixar o diabo tirar meu gado, minhas ovelhas, meu boi. Vou falar a coisa que doeu, você vai ver aqui. Sabe que doeu mais do que Jó. O Senhor teve coragem de fazer com que as pessoas me desrespeitassem. A coisa que você mais quer é respeito. Imagine os seus filhos te desrespeitando, sua mulher, seu marido, seus irmãos tratando com desrespeito para você. Como é que você estaria dizendo? Eu queria que vocês parassem para pensar. Esta foi a dor de Jó, sabe? Perder o respeito, a consideração. Então, para aí um pouquinho para você ver. Dói, mas você vai vencer. Eu vou dizer aqui, dando uma antecipada, ei, a tua luz vai brilhar mais. Talvez você não veja assim, mas escuta, o final é que tudo vai terminar muito bem. Então, Deus não estava olhando o momento, Ele sabia o que Ele havia preparado. Então, veja, vamos aqui. Como foi nos dias da minha mocidade, quando os segredos de Deus estavam sobre a minha tenda. Eita, o que é que Ele é tão bem sucedido, tão guardado? É um segredo. Mas agora, parece que o segredo acabou. Como Todo-Poderoso... Como Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Olha aí, Rebeca, seus meninos aí. Que coisa boa. Veja aí seus filhos ao redor de você, você se sentindo bem. E Deus foi lá e puxou os 10 filhos dele. 7 homens e 3 mulheres. Como é que ele se sentiu? Assim, de uma cacetada só. Pensa aí, Miguel, 10 caixões dentro de casa. Eu já vi um caso desse. O rio Tamanduateí, que corta São Paulo, recebeu uma chuva tão pesada. Veja só, parece que Deus não está no quadro. E aí termina um pastor chamado, me fugiu o nome agora, um pastor terminando um encontro de pastores, voltou para São Paulo, era o pastor de São Paulo naquela época, 1977. Ele voltou para São Paulo, dirigindo um carrão bom, um Opala preto, de luxo, voltando para São Paulo. Quando chegando
perto da sua casa, tinha que passar por cima do rio Tamanduateí. O rio havia transbordado. Isto na madrugada ele não viu. Quando ele viu, ele estava dentro do rio. Engraçado. Que momento tão estranho, sabe? Porque ele, a mulher e 4 filhos, dentro deste Opala. Sabe quem era? Um servo de Deus. E o que impressionou a imprensa e todo mundo foi que ele não quis escapar, sair do carro. Ele juntou a mulher e os 4 filhos e morreram 6 abraçados. Como que dizendo, sozinho eu não vou. E deixar vocês irem também eu não vou. Eu vou junto. Ele não saiu. Não sei, ninguém sabe explicar. Mas se juntaram, e eu acho que naquele último momento fizeram uma oração, e havia naquela casa 6 caixões. O Brasil chocou. O que aconteceu? Deus sabe o que fazer. Então o Jó disse assim, quando o Todo-Poderoso me tinha, e os meus filhos estavam, eu sei que o capítulo 29 é um capítulo que me machucou muito ontem. Ele tocou muito quando eu estava lendo. Quando lavava os meus passos na manteiga, que coisa boa, todo mundo quer vida fácil. E da rocha me corriam ribeiros de azeite, tudo era favorável, que coisa boa. Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Eita, bota aí a cadeira porque o Jó está chegando, é o homem especial. Vai chegar aí, está vindo. Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Será que você não quer ser honrado também? Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. Eita, está chegando aqui a sabedoria. Deixa eu calar minha boca. Jó estava lembrando do momento em que ele estava na gangorra em cima. Mas a gangorra desceu. A voz dos nobres se calavam e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Este é abençoado por Deus. Quem é que gostaria de ser assim? Mas aqui agora são apenas lamentos de dias, meses que já passaram. Mas diga aí, é só até aqui. Quem é que tem coragem de dizer? Deixa eu terminar. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. O homem, ele era praticante. Ontem eu vim com o Isaac, e o Isaac falando para mim no carro, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ajudar alguém. Sabe, Rebeca, esse moço, fica em pé aí, Isaac. Eu briguei com ele. Ele sabe disso, ele foi lá no meu escritório falar comigo que queria ser enfermeiro, que ele tinha muita vontade de ajudar as pessoas. Eu falei, não, eu não estou contra você ser enfermeiro, mas faça um curso superior. Você aprova ou não, Rebeca? Ou você dá esse conselho para ele, que ele faça um técnico de enfermagem ou faça um curso superior? Você conhece os 2 níveis. Não, eu quero que você fale. Hã? Não, você não falou, você miou. Aquela tagarela velha. Fala aí, vamos ver.
Diga para ele aí. Ah, superior. Mas eu falei para ele. Aí ele ontem disse, eu já recebi o diploma do técnico, mas eu vou fazer o superior. Sabe por quê? Porque ele disse que gosta de ajudar. Ele disse que gosta de ajudar gente velhinha, gente, sabe, de cuidar dos doentes. Você está aí com ele aí, está aí, doutor? Precisa de um bom enfermeiro nos hospitais aí? Ah, precisa, né? Então, eu acho que ele vai ser. Então, tá bom. Mas gosta de ajudar. E o Jó está aqui dizendo, olha, eu não podia ver um órfão que eu socorria. A viúva eu ajudava. Eu ajudava os pobres. Sabe, ele queria dizer assim, eu fiz tanto, será que Deus agora, por que Deus não cuida de mim? Essa era a dor dele. Deixa eu terminar aqui. A voz dos nobres se calava, ouvindo-me, algum ouvido. Não, deixa eu ver o verso 2. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Ai, é assim mesmo, é? Quer dizer que um já estava morrendo e Deus tirava a bênção daquele, porque eu estava cuidando dele, e disse, então eu dou para você. Eu acho que a gente aprende que quando você faz com a mão, Deus faz com duas para você. Ou não? É ou não? Eu acho que tem muita gente que esqueceu. William Branham disse que vida eterna é viver para os outros. Cristiano, é vida eterna. Eu quero só lembrar uma coisa aqui que eu comentei ontem. Eu não gosto de fazer elogios, mas assim, você já pensou um pouco na vida de um homem que está aqui entre nós, chamado José Genuíno, que trabalha de segunda a sábado no seu comércio, e no período da tarde, onde ele poderia sair para um passeio, para um descanso, ele vai para o evangelismo, e no domingo está aqui de manhã e de noite? Será que ele não está fazendo? E além, sabe, das suas obrigações aqui na igreja, cumprir o seu trabalho, ainda ajuda financeiramente, não somente a igreja, mas muitos irmãos. Eu acho que a gente tem que reconhecer, são valores que Deus dá, e eu quero dizer, irmão Zé Genuíno, não estou te elogiando, sabe? Eu te admiro e oro que Deus abençoe sua vida muito. Você esteve na gangorra, irmão Zé Genuíno, o senhor esteve na gangorra, o senhor já esteve embaixo, e agora está em cima. Eu quero dizer para vocês, gente, aqui, conhecendo isso de perto, conheço a vida de muitos irmãos, de muitos empresários, de muita gente assim, sabe, que já experimentaram o que é descer na vida. É muito ruim você estar em cima e ter que descer. Eu sei do que Jó estava passando. Bom mesmo é que Deus nos mantenha aqui em cima. Assim ou não? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas diga, Deus já disse que é até aqui. Deixa eu ver. Vestia-me de justiça e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu não fazia de olhos para o cego e os meus pés. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para o coxo. Estou com os olhos inchados aqui, está até ruim para ler. Me fazia de olhos para os cegos e de pés para os coxos. Então, diga assim, a minha vida era uma vida de servidão. Quem não serve para servir, não serve para viver. Ouviram? Você vai precisar de alguém cuidar de você. E a gente é assim na vida. A gente é assim na vida. Eu gosto de pensar nessas coisas dentro da realidade que são. Sabe, às vezes você está em cima.
e eu sou o chefe, e eu posso fazer. Uma vez aconteceu em casa, deixa eu contar bem uma coisa bem íntima, bem pessoal. A Rebeca era solteira e arranjou um namorado, e eu falei para o namorado dela, você só vem aqui sábado, 8 da noite, e às 10 você pega o beco. Eu não vou proibir você conversar com minha filha, não, mas, olha, senta nesse sofá aqui, e naquela época eu não ia, no culto de Campinas não era 10, não era sábado, não. Eu disse, você senta aqui, ela ali, vocês podem conversar. O que você faz? Estudo. Ela também estuda. O cabo não dava conta de tratar dela. Se eu deixasse a coisa frouxa, eu ia ter que cuidar dela, do marido e dos filhos. Eu disse, não, então vocês vão fazer a vida. Ela vai estudar e você está estudando, e pode conversar, não tem problema nenhum, não. Não vou proibir vocês. Agora, tem uma coisa, 8 no sábado, e 10 horas limpa o barco. Tá bom assim? Está combinado. Sábado próximo, o caba chegou 8 horas. Chegou lá, entrou, sentou. Sabe, quando foi 10 horas, o caba levantou e foi embora. No outro sábado, eu estava em casa. Chegou às 8, deu 10:05. Eu falei, vamos acertar o relógio? Assim, na cara de pau. Porque relógio é uma classe desunida. O meu está dando 10:05. Parece que o seu não deu nem 10 ainda. Vamos botar aí. Aí o caba não voltou no próximo sábado. E por infelicidade dele, ele foi lá em casa, num dia de semana, e eu estava em casa, 11 horas da manhã, tocou a campainha, eu saio lá fora, quem era o caba? Eu disse, o que você está fazendo aqui na minha porta? Passa nem na minha calçada mais. Pensa num velho ignorante, viu? Assim, ela está ali com a mão no nariz, porque os filhos não sabiam dessa história. Aí, um dia eu chego em casa, está ela pendurada no telefone, aquele telefone antigo, ela está lá. Eu fui lá e botei o dedo na tecla dos 2 telefones e, puf, desliguei. Fiquei olhando para ela. Eu não vou nem falar o que ela falou para mim. Vocês querem ouvir o que ela falou para mim? Foi só uma vez que ela falou. Não falou 2 nem 3, não. Ela sabe tanto que eu a amo. Mas não ficou bom a história. Eu não vou nem contar o resto. Para ninguém fazer igual. Mas passou-se os dias, na hora da confusão, o sangue quente. É assim, gente, que é a vida. Sabe, você está em cima, eu sou o pai, aqui quem manda, eu faço. Aí eu olhei para ela e disse, fique sabendo que sua mãe morreu, eu estou cuidando de vocês, e eu vou dizer bem claro assim, eu não preciso de você para viver, você precisa de mim. Estou aqui em cima, posso falar. Mas passou-se uns dias, eu vinha de Recife e a pressão deu um pico. E eu botei um sublingual e não baixou a pressão, e tomei remédio para a pressão e não baixou a pressão, e a cabeça estava para explodir. E eu fui para casa, ela estava terminando o curso de enfermagem. E eu fui para casa e a pressão não baixava de maneira nenhuma. Sabe, doutor Francisco, nada fazia aquela pressão baixar. E aí, ela pegou o telefone, porque eu não precisava dela. Ligou para a médica de plantão, lá no hospital, e disse, estou com meu pai aqui com a pressão alta, estourada, eu não sei o que faço. Disse, dê mais um comprimido para ele, se não baixar, pode trazer. Tem que internar. E eu estou lá. E deu meia-noite, 2 da manhã. Quando foi 2 da manhã, ela levantou, sem que eu pedisse, foi lá, pegou o aparelho de pressão, e eu estou lá com o braço estendido. Vocês acreditam que nós estamos na presença de Deus? E Deus falou assim, audível no meu ouvido, você não disse que não precisava dela? Você que está em cima não deve de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. E
aí ela olhou para mim e disse: pai, a pressão baixou. Ficou me monitorando a noite toda. Sabe, gente, quem cuidou de mim quando eu tive uma pneumonia que quase me matava, milagre, não me matou. O sangue, depois que eu recebi a alta, doutor Francisco, ela tinha os médicos, os melhores que ela conseguiu aqui em João Pessoa, que foi lá tratar, ela conseguiu. Me deram alta, eu voltei para casa, e ela disse: pai, a gente esqueceu de fazer um exame, vamos fazer, já em casa de alta. O sangue estava 6 vezes mais espesso, mais grosso do que o normal. Como é que aquele sangue, na hora, no pico, sabe, daquela infecção, circulou pelos pulmões? Deus dizendo: porque eu disse, é só até aqui. Mas eu estou aqui hoje dizendo, sabe, se eu pudesse, eu dava uma salva de palmas a Jesus pela vida dessa magrela bonita que eu tenho. Mas eu estou com esse microfone na mão, eu dou um beijo na testa dela, dizendo: papai te ama muito. Viu? Cadê? Não vai ficar em pé para me dar um beijo, não? Está orgulhosa, só porque está em cima agora. É assim a vida. Ei, não pense que você não vai precisar de alguém na vida. Deus deixou Jó descer. Eu vou falar uma coisa para vocês. E quando Jó desceu, no capítulo 30, aqui no primeiro verso, ele falou uma coisa que aquilo me chamou a atenção. Ele disse, está vendo aqui no 29, ele dizendo que os jovens vinham, se curvavam, batiam a mão na boca, os velhos, os príncipes se calavam diante dele. Ele disse no capítulo 30, gente que não prestava nem para cuidar dos meus cachorros, criticou de mim. Como é que é? Talvez disseram assim: sabia que você ia descer, seu camarada. E o Jó sentiu isso lá dentro. Ele diz aqui, ó, eu vou pular aqui, diz, ó, verso 1. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado com os cães do meu rebanho. Nem servia. Filhos de pais que não serviam nem para cuidar dos cachorros dele. Estava rindo dele agora. Gente que não merece nenhum respeito, ainda vai ter coragem de se levantar contra você. Mas tem uma coisa, disse Deus, é só até aqui. Amém? Talvez essa escola chame-se, o título seja, é só até aqui. Tem alguém aí que fica feliz de saber que Deus disse, é só até aqui? Que Ele sabe o que está fazendo e vai te conduzir para uma vitória? Glória a Deus! Então ele disse, dos necessitados eu era pai, e as suas causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, porque tem gente que às vezes me telefona, como eu recebi um telefone essa semana, de uma pessoa que disse, o senhor sabia que tal coisa estava acontecendo com aquela irmã? Assim, estava nessa necessidade? Eu disse, não. Sabia que ela está sem feira em casa? Não. Sabia que ela estava fazendo isso? Não, não sei, porque eu não tenho conhecimento. Agora, por favor, fique em pé aí e levante. Não gente, sabe, que acha que a igreja é obrigada a tratar de quem não gosta de trabalhar. Mas qual foi a pessoa que entrou em necessidade aqui nesta casa, nesta igreja, nesse rebanho, que eu não acudi? E ontem eu ouvi dizendo que uma pessoa que deixou a igreja colocou nas redes sociais o pastor, em outras palavras, né? O pastor
não ajuda os necessitados. O pastor vive uma vida boa, confortável, mas não ajuda o povo. Eu disse, obrigado pelo elogio. Mas foi verdade? Era verdade? Não, quem estava escrevendo isto foi no meu escritório para pedir ajuda para construir um negócio. A mão não ficou dentro do bolso, não saiu com dinheiro. E o negócio existiu. E outros benefícios que eu fiz para a família, e o próprio a pessoa estava me dizendo, e todo mundo sabe o quanto o senhor manteve. Agora, o que quer que eu faça? Que eu não sou, talvez, bem diferente, mas teve um caso entre nós, o irmão José Genuíno sabe disso, e o irmão que a gente ajudou a comprar carro, ajudou a comprar tudo, ainda sai dizendo que nós não temos amor. Comprou máquina de trabalho, comprou até carro. Pneu, irmão Zé Genuíno dava pneu e gasolina porque ele assumiu como filho. E aí ligou para o irmão Zé Genuíno para arranjar emprego para ele e para a mulher, porque se não desse emprego para ele e para a mulher, porque não queria vir trabalhar coisa nenhuma. Essa é a verdade. Jó disse, então, quando eu sei de alguma coisa, de alguém que eu não entendo, eu vou inquirir. Qual é a pessoa que eu soube que estava em necessidade, que eu não pedi para os diáconos, não pedi que eu fosse investigado agora? Por favor. Por favor, a gente tem que entender. Igreja não é obrigado a manter gente que não gosta de trabalhar e quer só viver explorando os outros. Deixa eu terminar aqui o capítulo 29, já passei da hora de terminar a escola, porque vamos voltar às 5. E quebrava o queixo dos perversos. Opa, se eu der um murro para quebrar o queixo de algum aí, vai ficar ruim, viu? Hein? Quebrava o queixo dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. Presa é o canino. É o dente de cachorro. É o maior que você tem aí. E dizia, no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como areia. Eu vou viver muito porque eu fiz muita coisa boa. É o que pensava Jó. E o mal lhe aconteceu, mas com uma determinação de Deus. É só até aqui. Vou gritar aqui nesta escola pela primeira vez, que eu vou dar um grito aqui. Seus problemas estão com uma ordem divina, é só até aqui. A minha raiz se estenda junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. Eu acredito. Vou ter tudo muito fácil e tudo muito bom. Tudo que eu vou fazer vai prosperar. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvia-me e esperavam-me em silêncio e atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles. Eu quero falar assim. Eu conheço o que é falar e nem esperar a resposta, nem esperar que a minha boca termine de falar, gente já tem resposta para me dar. Vou, mas assim. É assim e assim, mas é assim e assim. Gente que tem resposta pronta. Eu quero falar para você. Sabe quando foi que Deus falou com Jó? Sabe? Quando você vai para o capítulo 38 e diz, respondeu o Senhor a Jó num redemoinho. Sabe quando? Quando ele não tinha mais nem como reclamar.
A hora que você esgotar seus argumentos, é a hora que Deus vai te ajudar. Sabe quando apareceu um tal de Eliú, aqui no capítulo 37? Não, 32 do livro de Jó, até o 37. O camarada olhou para o Eliú, para o Jó e os três amigos, disse assim para os três amigos de Jó: vocês já gastaram tudo, todos os teus argumentos, vocês acabaram, estou esperando ver o que vocês iam falar mais. Acabou? Olhou para Jó e disse: acabou o seu também? Não adianta a sua cabeça branca e todas essas suas ações. Acabou o argumento? Agora eu vou falar. Um menino falando com um Jó. E aí disse: não, o seu problema é que você quer se considerar melhor do que Deus. Deus não vale nada para você, Jó, porque você está cheio de reclamações. Deus não sabe como cuidar. Deus não sabe, é por isso que você está fazendo essa separação aqui. Leia lá para você ver. Quando você está vivendo um momento de baixa, nenhum conselho vai valer. Mas uma coisa eu quero dizer aqui nesta escola hoje, que coisa boa, não tem um amém aqui, está tudo caladinho. Todo mundo calado, prestando atenção. A hora que você cansar de reclamar, Deus aparece. Não aparece, talvez, Jó já tinha reclamado aqui: o Senhor fala, o Senhor não me ouve, eu fico em pé, o Senhor não me vê. Ele não vai aparecer na figura de um anjo, de um querubim, de um corpo teofânico. Ele fala no vento, no redemoinho. Sabe, vem lá é a voz do Senhor. E ainda assim, de maneira muito clássica, eu gosto demais disso, sabe? Diz assim: vou falar, e você faz o seguinte: você me ensina, porque até agora você disse que eu não sei de nada. Quem sabe é você. Quem é que tem coragem de dizer aqui: mas Deus sabe melhor? Deus sabe melhor. Eu não ouvi? Deus sabe melhor. Pode ser mais forte? Deus sabe melhor. Mas Deus falou para Jó: me ensina. Estou precisando de um professor. Eu só faço a pergunta e você me ensina. Então, eu vou fazer algumas perguntas, e ele fez algumas perguntas. Bem clássicas. Deixa eu terminar, gente. Já 5 minutos eu termino, tá bom? Tá bom? Ou eu passo mais 2 horas? Ai, ai, ai. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Verso 21. Ouvia-me e esperavam em silêncio e atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. É assim mesmo. As minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. E eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não fazia abater. Eu escolhia o meu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Agora, porém, o quadro mudou. Agora, porém, riem de mim. Este é um estágio. Só quero falar para cada pessoa que está aqui nesta manhã que a sua vida é feita de estágios, mas lembre-se, ele vai passar. Vamos ficar em pé. Não se preocupe, não há nenhum mal que veio para ficar. A onda vem para lá ou volta? 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 Então também os problemas virão, mas eles vão voltar. E aquilo que estava sobre você, saúde, paz, também vai voltar. Levante a sua mão e dê graças a Deus, que sabe como cuidar de mim. Diga: obrigado, Senhor, por cuidar tão bem de mim.
por me ensinar a resistência, por me ensinar que o Senhor tem controle invisível da minha vida, e que nada veio para me destruir, e que o próprio Satanás, que pediu para trazer o mal, vai ver a minha vitória. Abençoe a vida, o lar, a família, a saúde, os negócios de todo o teu povo, porque a vitória está garantida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana de maneira grande e poderosa. Confia no Senhor. Deus te guarde até às 5 da tarde.